Olá! Na gastronomia profissional, o que acontece fora da cozinha é, olha, tão importante quanto o que acontece lá dentro. E eu tô falando, claro, da gestão de estoque. É que é o seguinte, cada item parado no almoxarifado é, na prática, dinheiro parado. Então hoje a gente vai transformar essa visão e mostrar como, com matemática e planejamento, o estoque pode virar o verdadeiro motor do lucro de um negócio. Pense no estoque como se fosse a conta bancária do restaurante. Cada produto ali na prateleira é um investimento. Gerenciar esse banco com precisão é o que separa um negócio próspero de um que vive no vermelho. Um bom controle evita que o lucro simplesmente escorra pelo ralo, seja na forma de produtos vencidos ou por um caixa apertado com compras desnecessárias. Bom, e o nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro a gente entende por que o estoque é tão crucial. Depois, passamos pelos conceitos-chave e pela matemática por trás de tudo. Na sequência, o papel central da ficha técnica e, para fechar, a gente fala de organização e boas práticas. Bora lá! Ok, vamos começar pelo principal, o porquê. Afinal, por que dedicar tanto tempo e energia ao almoxarifado? A resposta é bem direta, na verdade. Um errinho aqui pode gerar um efeito dominó que compromete a operação inteira. A falta de controle gera problemas muito, mas muito reais. Pensa só, produto vencendo na prateleira é dinheiro indo para o lixo. Faltou aquele ingrediente principal de um prato famoso da casa, é cliente que sai frustrado. Comprou coisa que não precisava, o fluxo de caixa fica todo comprometido. No fim das contas, a gente está falando de uma coisa só: prejuízo. Então, para a gente conseguir controlar, primeiro é preciso entender os conceitos que comandam todo o fluxo de mercadorias. São basicamente 3 pilares que sustentam a lógica da reposição inteligente. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro deles é o estoque máximo. Ele é o teto, o nosso limite, porque ter mais do que isso significa ocupar um espaço precioso, deixar dinheiro parado e, o pior, aumentar muito o risco de perder produtos por vencimento. A meta não é ter o máximo que cabe, mas sim o máximo que é necessário. Na outra ponta, a gente tem o estoque mínimo, que também é chamado de estoque de segurança. Ele funciona como uma rede de proteção, sabe? É aquela quantidade que garante que a cozinha não para se um fornecedor atrasar a entrega, por exemplo. Chegar nesse nível, aí é sinal de alerta vermelho piscando. E bem no meio dos dois está o conceito mais importante para a ação, o ponto de pedido. Ele é o gatilho, o sinal. Quando a quantidade de um produto chega nesse ponto, o gestor já sabe, opa, está na hora de ligar para o fornecedor e fazer um novo pedido para que a mercadoria chegue antes de o estoque atingir o nível mínimo. E é aqui que a gente vê como tudo se encaixa. Dá uma olhada nesse gráfico. O nível do estoque, essa linha verde, vai caindo conforme o consumo do dia a dia. Quando ele bate ali no ponto de pedido, a linha amarela, pronto, o processo de compra começa. O consumo continua claro, mas o novo pedido chega antes de tocar no estoque mínimo, a linha vermelha. E aí o nível sobe de novo. É esse ciclo que mantém a operação girando, sem faltar nada e sem sobrar demais. Tá, mas como é que se definem esses níveis todos? Não é no chute, de jeito nenhum. É matemática pura. Uma matemática que conecta o que está sendo vendido lá no salão com o que precisa ser comprado aqui no estoque. Aí vem a pergunta que não quer calar. Como é que uma simples receita consegue prever o futuro das compras? A resposta está em 2 palavras: padronização e previsão. Vamos ver um exemplo prático com arroz, que é bem fácil de entender. Digamos que a ficha técnica define que cada porção leva 100 gramas de arroz, e a previsão de vendas, baseada no histórico, é de 50 porções por dia. O cálculo é bem simples. 100 gramas vezes 50 porções dá 5.000 gramas, ou seja, 5 quilos de arroz por dia. Para saber o da semana, é só multiplicar por 7. Pronto, 35 quilos. Com esse número em mãos, já dá para começar a desenhar o ponto de pedido e os estoques. E esse cálculo todo nos leva direto para ela, a ferramenta mais poderosa de gestão de uma cozinha profissional. Se a gente falou que o estoque é o banco, a ficha técnica, ela é o cérebro que comanda cada uma das transações. É que ela é muito mais do que uma simples receita. Pense nela como o RG de cada prato. Ali está tudo especificado, cada ingrediente, a quantidade exatinha, o modo de preparo. É ela que garante que o prato que sai na segunda-feira vai ter o mesmo sabor, o mesmo custo e a mesma qualidade do que saiu no sábado. Não importa quem esteja cozinhando. Olha este exemplo simplificado de um estrogonofe de frango. Para fazer uma porção, são necessários exatamente 180 gramas de filé de frango, 50 ml de creme de leite e por aí vai. É essa precisão que alimenta o planejamento de compras. Se foram vendidos 10 estrogonofes, a conta é rápida. Vamos precisar de 1,8 kg de frango. Simples assim. E os benefícios disso são enormes. Primeiro, garante a padronização e isso fideliza a clientela.
permite um controle de custo super preciso para saber exatamente quanto custa cada prato. Facilita as compras, como a gente viu, ajuda a reduzir o desperdício e, de quebra, ainda serve como um guia de treinamento para a equipe toda. Ok, então ter os números e a ficha técnica é fundamental. Mas a gestão só funciona de verdade se a organização física do estoque e o registro dos dados estiverem em dia. É aqui que a teoria e a prática se encontram. E a regra de ouro é uma só: nada entra e nada sai do estoque sem registro. Seja numa planilha, num sistema, não importa. Cada item que chega do fornecedor e cada insumo que sai para a produção tem que ser anotado, porque sem dados precisos, todo aquele planejamento perde o sentido. Certo. E na hora de usar esses produtos, qual é a ordem? Bom, existem 2 métodos bem conhecidos. O PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, e o PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai. Aqui para serviços de alimentação não tem muita discussão, viu? A norma da Anvisa é clara. O uso do PVPS é obrigatório. A segurança alimentar está sempre em primeiro lugar. E, claro, tem outras práticas que são essenciais. Tudo precisa estar etiquetado com nome e validade bem visíveis. Os alimentos separados por categoria para evitar contaminação cruzada. Limpeza e organização são inegociáveis. E, óbvio, respeitar rigorosamente as temperaturas de armazenamento. Então, para a gente amarrar tudo o que foi dito, a ideia principal é esta: o controle de estoque não começa na prateleira, ele começa na ficha técnica. Quando ela está correta, precisa e atualizada, todo o resto do processo flui de uma forma muito mais lógica e eficiente. Esse é o mantra da gestão de estoque inteligente. A questão não é ter muito ou pouco, é ter exatamente o que é preciso na hora em que é preciso. Dominar essa habilidade vai muito além da organização. É uma marca de profissionalismo. Uma gestão inteligente é a base, é o que sustenta e potencializa o trabalho de uma cozinha verdadeiramente profissional.